Boa noite. Estamos testando. Se conseguem me ouvir. Consegue me ouvir, Rose? Tá me ouvindo, Lê? Tá bom o som? Esses novatos no Instagram dá nisso, entra em cima da hora, se perde, né? Mas estou muito feliz, amigo Heraldo, Joyce, pessoal chegando. Gente, dá só mais um minutinho que a gente já vai começar. Luciana, feliz. Rafael. Ei, tia G, tia Angelina. Renata, meu amor, saudade. Saudade, amigo Heraldo. Bom, o pessoal está chegando e é como se estivéssemos aqui dentro do Paulo Estevam. E é para isso que eu vim para cá. Vocês estão vendo, né? Que eu tô na sua mesa, viu, Rose? Aqui no Paulo Estevam. Exatamente, Renata, para matar a saudade dessa casa que sempre nos acolhe com tanto amor, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Paulo Estevam, um grupo que sempre nos acolheu com carinho, com amor, com a oportunidade de trabalho, né? Então, é muito bom estarmos aqui, iniciando esse novo tipo de trabalho, né? Estamos tendo que nos reinventar para estar juntos. Então, estamos aprendendo a lidar com a tecnologia. E para começar, vamos então fazer a leitura preparatória do livro Fonte Viva, a mensagem de Emmanuel, né? Psicografia de Chico, a mensagem 99, persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É uma passagem de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. E essa página tem chegado muitas vezes. Então é para eu refletir muito nela. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem, incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Vamos então
unir os nossos corações aqui dentro da casa de Paulo Estevam. E unindo os nossos corações, agradecendo a Jesus, Mestre Divino, nosso guia, nosso irmão maior, que sempre nos estende a mão quando os pés estão sangrentos, os joelhos desconjuntados. Obrigada, amigos da casa de Paulo Estevam, que nos acolhe nessa casa abençoada que é uma escola, um hospital. Gratidão, Senhor. Gratidão por tantas oportunidades. E nesse momento que os nossos corações se unem, rogamos, Senhor, ilumina o nosso falar, o entendimento do Teu Evangelho, e que possamos todos nós, Senhor, unindo num só coração, num só sentimento, possamos juntos fortalecer a todos nós, irmãos em humanidade, podendo assim ser de algum auxílio, Senhor, àqueles que sofrem mais que nós outros, aqueles que estão tão incapacitados e nós, que já estamos um pouquinho melhor na enfermaria, podemos estender a mão para a cama do lado. Fortaleça-nos, Senhor, e ampare-nos agora e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as leis morais, né? E quando Jesus havia discutido, explicado, né, para os apóstolos, para aqueles que estavam tentando, e alguém então chegou para ele e perguntou, né, qual que era o mandamento maior da lei. E Jesus perguntou para aquele moço, né, como? O que seria, né? E aí Jesus responde de uma forma fantástica: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E Kardec, ele desdobrou esses dois mandamentos em 10 leis morais para o nosso entendimento, lá no Livro dos Espíritos. E nas 10 leis morais, a 10ª lei, Kardec colocou como a lei de justiça, amor e caridade. Uma lei que precisaria desse tripé, uma única lei. Não é lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. É uma lei só. Lei de justiça, amor e caridade. É um tripé. Um tripé que nós precisamos aprender a manter os três no mesmo nível, porque senão fica capenga, né? Então, quando trabalhamos esses 3 pés da justiça, do amor e da caridade, conseguimos assim caminhar um pouco mais em direção ao Pai. E aí então a gente vai buscar, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 875, quando Kardec pergunta: como se pode definir justiça? Já que a lei de justiça, amor e caridade, né? Como que a gente pode definir justiça? E aí recebe da espiritualidade a resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Olha que coisa simples, né? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ah, se a gente já tivesse aprendido isso, né? Como o mundo estaria mais tranquilo hoje para a gente conviver, né? E quando a gente pensa então que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, voltamos lá em Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 22, quando Jesus disse: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Então,
se ser justo é respeitar o direito do outro, e Jesus disse que eu devo fazer para o outro o que eu quero que ele faça para mim, então estaria bem fácil da gente seguir adiante. Não precisaríamos passar por dores, por tanto sofrimento, se não fôssemos tão rebeldes. Se a gente ainda já tivesse saído dessa coisa do primeiro eu, depois eu, terceiro eu, se der, né? Fica pro próximo. Pois é, mas o quanto nós podemos caminhar um pouquinho mais, lembrando de respeitar o direito do outro. Mas e se respeitar o direito do outro? Ah, mas o outro fez isso comigo. Fez. Porque ele não sabia fazer diferente. Às vezes aquilo que nós olhamos, que é muito ruim, pode ser o primeiro avanço para o bem ainda naquela pessoa. E o quanto nós estamos nos arvorando em julgamentos, em nos colocar como juízes, sendo que a lei de justiça diz que a gente deve apenas respeitar o direito do outro. Então o meu direito vai até onde começa o do outro, sempre, né? Mas primeiro eu quero julgar, eu reclamo de tudo, eu olho tudo que não está bem feito, porque eu gostaria que fosse feito melhor, eu faria melhor. Será que eu faria mesmo? Será que no lugar daquela pessoa eu ia fazer melhor? Será que se eu estivesse com todas as condições que ela tem, com tudo que ela passou e as oportunidades que ela teve, eu não faria talvez pior? Então, são questionamentos para a gente colocar aí, né? E se é o tripé justiça, amor e caridade, então a justiça é eu respeitar o direito do outro. E o amor? Emmanuel diz para nós que o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha que beleza! O reflexo do amor em todas as criaturas. Isso é o reflexo do Criador, isso é amor. E quantas vezes a gente tá meio deprê, meio triste, aborrecido, porque ainda somos perfectíveis, não temos a perfeição, mas basta olhar para o céu. Não importa se ele está azul, se ele está nublado, não importa se é uma noite bem nublada de nuvens ou se é uma noite com as estrelas e lindas. O que importa é que quando olhamos a natureza, temos a condição de perceber o imenso amor de Deus para com todos nós. Porque essa perfeição toda que Ele colocou, tudo é por amor. O amor da natureza desvela todo o amor que Deus tem conosco. Olha a maravilha que é o nosso corpo. Bilhões, trilhões de células, cada célula inteligente, que ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, né? A célula do fígado sabe o que ela tem que fazer, a célula do rim sabe o que ela tem que fazer, a célula do cérebro sabe o que ela tem que fazer. Cada célula de cada órgão, ela tem uma função diferente e elas sabem o que fazer. Não precisa que eu pense para ela fazer, ela faz. Isso é o amor de Deus conosco. É amor. Nós somos o fruto desse amor. Nós somos a chama desse amor. Mesmo que eu esteja passando por dificuldades, sejam elas de quais forem, é o amor que me faz caminhar um pouquinho mais. É o amor que me leva, que me direciona. É o amor que faz isso. E aí nós vamos buscar uma carona em Joana de Ângeles, no livro Leis Morais, que Joana fala para Divaldo. Quando fala de amor, Joana tem uma colocação muito bacana, que eu vou pedir o direito de vocês para eu ler, porque eu não decoro nada. Joana coloca o seguinte: ante o amor, a dificuldade torna-se desafio. Olha que interessante. A dificuldade é só um desafio. Só um desafio para a gente vencer. A dor faz-se teste. A enfermidade constitui resgate. A luta se converte em experiência.
A ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solidão prepara e o sacrifício santifica. Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, traz para nós essa colocação que a mim encanta, porque ante o amor, a dor, ela é um teste para ver se eu aprendo. Como uma prova na escola, aqui da matéria. Eu preciso passar no teste. Alguém tem que avaliar o teste que eu fiz, saber se eu aprendi a lição, né? Então, é esse teste que a dor vem fazer. E como é que eu sei se eu passei? Se eu não fiquei rebelde com o pai? Eu fiquei rebelde? Como é que eu sou quando eu adoeço? Eu sou aquela paciente que ninguém suporta estar perto? Eu sou aquela paciente que reclama de tudo, que tudo está ruim, que tudo está difícil? Então, a dor, eu ainda não aprendi com a dor. Eu vou precisar passar por mais dor para aprender a passar, para aprender realmente a mudar meu comportamento. A enfermidade constitui resgate. Como é que eu sei se eu estou resgatando pela enfermidade? Se essa enfermidade veio e eu não a provoquei, né? Se eu sou fumante e tenho um câncer de pulmão, com certeza eu provoquei essa enfermidade. Mas se eu nunca fumei e tenho um câncer de pulmão, então com certeza estou resgatando lá de trás que eu devo ter aprontado com o meu pulmão. A ingratidão ensina. Mas quando a gente faz o bem, nós queremos que o povo seja grato. Porque nós ainda não aprendemos a amar de verdade. Porque o amor não pede nada em troca. Apenas faz. Apenas libera. Apenas confia. Ele agasalha, ele dá o aconchego. Apenas isso, não pede nada. Se eu sinto que o outro é ingrato comigo, e se isso me machuca, é porque eu ainda não fiz por amor. Então, a ingratidão, ela é apenas ensinamento. A renúncia liberta. Quando eu renuncio de verdade a alguma coisa por algo maior, por um bem maior, que vai fazer o outro feliz, essa é a renúncia que liberta. Renunciar do supérfluo, isso aí não me traz nada. Mas renunciar a algo em favor do outro, que é meu, algo de mim em favor do outro, isso sim me liberta. A solidão prepara. Quantos de nós nesse momento de pandemia está sofrendo na solidão? Quantos de nós nesse momento está com dificuldade de aceitar sozinho dentro de casa? Ou está sozinho tendo a família dentro de casa, o que é mais complicado ainda. É um momento, se Deus permitiu que o vírus viesse para dar uma parada na vida louca que todos nós estávamos levando, para ficar dentro de casa com a nossa família, quem está com a família dentro de casa, aproveitem para o diálogo, aproveitem para olhar e valorizar o que essa pessoa tem de bom. O que a minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meu sogro, minha sogra, meu sobrinho, seja lá com quem for eu esteja convivendo, o que ele tem de bom que eu ainda não percebi? E valorizar o belo, o bom, em vez de valorizar o negativo, porque estamos dentro de um mesmo espaço, confinados, às vezes muito apertados, mas valorizar, seja o que for. E se estiver sozinho, vamos valorizar e buscar a nossa companhia interior e agradecer a Deus, porque nós temos onde ficar, né? E o sacrifício santifica. E Joana continua: naturalmente o amor impõe necessidades e valores retributivos, quiçá desconhecidos no momento da doação. Se nós tivéssemos condição de visualizar o plano espiritual quando fazemos algo sem querer retribuição, mas a gente não tem essa condição de ver. Quem é médium pode até ser que veja, né? Mas às vezes não vê tudo.
e lembrar que nós não temos a memória do nosso pretérito e nem do pretérito do outro. Por isso a importância da vigilância, do cuidado, né? Porque às vezes aquele que nós não estamos tendo o respeito com o direito dele, às vezes aquele que nós não estamos tendo paciência, aquele que nós não estamos tendo esse cuidado amoroso, é alguém muito querido ao nosso coração do passado e hoje a gente não se lembra. E se não desenvolvermos essas virtudes com essas pessoas que nós estamos convivendo, pode ser que vamos nos arrepender. Quer dizer, nos arrepender vamos se a gente não usa essas virtudes ainda com seja quem for, né? Porque depois, quando tomarmos a consciência real de tudo que planejamos e que deixamos para trás porque ainda nos apegamos aos valores da matéria, de querer retribuição do que fazemos, de não termos ainda aprendido a nos doar de verdade, vamos retornar para casa, como no livro que André Luiz narra, Os Mensageiros, de quantos retornam e passam por processos de tamanha tristeza de ver o quanto que se planejou e não cumpriu. Mas como eu sei se eu estou cumprindo? Vamos ouvir o coração. Vamos ouvir o nosso espírito protetor. Se a gente parar para ouvir de verdade, parar para ouvir com o coração, nós vamos sentir qual é o caminho que a gente vai seguir, né? E Joana encerra essa parte dizendo: talvez seja necessário que o teu amor atinja o martírio para alcançar o fim a que se destina. Entretanto, se te negas a doação total, eis que não amas verdadeiramente, apenas impões transitório capricho que desejas receber, transformado num amor que te irrigue e sustente, sem que o mereças, porém. Às vezes a gente está querendo algo do outro que nós ainda não fizemos por merecer. Desse modo, recorda Jesus, em qualquer circunstância ou posição em que te encontres, e à semelhança dele, consulta e responde com amor, não fazendo ao teu próximo o que não gostaria que este te fizesse. O amor tudo resolve, experimenta-o desde agora. Joana vem lembrar para nós essa fala de Jesus, fazer para o outro o que a gente quer que faça para nós. E aí, no nosso dia a dia, como eu quero? O que eu quero para mim? Se eu quero para mim, então eu vou fazer para o outro. Eu vou me dedicar ao outro, vou me colocar para o outro, se é isso que eu quero para mim. Então, temos a lei de justiça, de amor e caridade. É um tripé. E nós vamos ver lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Não é a caridade como a gente entende. Kardec quis saber tal como Jesus a entendia. E recebe como resposta aquilo que nós espíritas costumamos falar, mas ainda não aprendemos a fazer. Benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando a gente aprender a ser benevolente com todo mundo, sem distinção, não importa quem, ser benevolente, todos somos filhos de Deus. E Deus ama a todos nós, independente de qualquer ato que qualquer um de nós tenha feito. Mesmo aquela criatura que cometeu todas as atrocidades aos nossos olhos. E olha que no passado com certeza éramos nós fazendo essas atrocidades. Mesmo assim Deus não desistiu de nós. Deus nunca abriu uma brechinha assim para dizer: ó, Zunara, eu não te amo porque você fez isso. Deus nos ama incondicionalmente. Não importa o que eu faça, não importa os equívocos que eu cometo, Ele me ama. Ele ama todos nós, indistintamente. Por isso é que a gente tem que olhar com benevolência todos os outros, todo mundo. Indulgente para com as imperfeições dos outros. Ah, o outro fez isso comigo, tá. Mas será por que ele fez isso? Buscar o entendimento, buscar a empatia, nos colocar no lugar dele.
Se eu estivesse no lugar dele, ele está passando por isso, ou eu nem sei o que ele está passando. Então, se eu não sei o que ele está passando, é preciso que eu pare e olhe. Ele fez isso, mas é o que ele consegue dar. Ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá o que não tem. Então, a gente precisa aprender a ser indulgente com a imperfeição dos outros, porque Jesus deu um ensinamento brilhante nesse sentido, quando ele valorizou os dentes lindos do cão, porque os apóstolos queriam tirá-lo de perto porque a carne estava em putrefação. Enquanto os apóstolos viam um monte de carne apodrecendo, Jesus viu os dentes. Enquanto a gente olha para aquele irmão, para aquele companheiro e tenta achar o erro dele, porque a gente fica na vigilância para achar o erro. Não é para dar o ombro, não, é para achar o erro. Enquanto a gente fica nisso, Jesus já viu lá na frente o potencial dele, já viu desde o princípio quanto que ele avançou. E que tamanho de ignorância nossa achar que o outro está lá atrás. Queremos nos arvorar de juízes sem perceber o quanto aquela pessoa caminhou, o quanto ela adiantou nesta encarnação, só com aquele passo que ela deu, e que para mim é pouco, mas para ela é um gigantesco passo. Ai, gente, o quanto precisamos aprender com o coração esse tripé que Jesus deu para nós. E depois vem o perdão das ofensas. Ah, mas eu não sei perdoar. Eu não sei perdoar. Mas é preciso que a gente aprenda a perdoar, porque o não perdão prende. Serve como uma algema. Ah, porque no passado eu fiz isso há anos atrás. Fiz. Era o que eu sabia fazer na época. Era aquilo que eu tinha condição de fazer. Era aquilo que a vida descortinou para mim e eu não consegui fazer diferente. Isso ficou lá atrás. Passou. Hoje eu sou outra pessoa. Eu aprendi, eu amadureci, eu estou amadurecendo. Mas se eu ficar presa ao ato equivocado do passado, meu ou de outra pessoa, eu não vou caminhar, né? Haroldo costuma falar que a gente bate uma fotografia, né? Então, a vida veio passando. No momento em que eu me machuco ou machuco alguém, eu bato uma fotografia. E essa foto é o que eu carrego. Quando na realidade, aquilo é só um pedacinho. Quando a gente não costuma comentar que às vezes o que fica, pegam-se apenas um pequeno trecho da Bíblia, mas ela sozinha, aquele versículo sozinho, ele não mostra a realidade do contexto. A gente não fala muito isso? Temos que buscar o contexto para entender. Então, se eu tenho que buscar o contexto para entender, eu preciso também parar de olhar só para aquela foto e assistir o filme inteiro. Quantas vezes alguém na nossa vida veio fazendo tanta coisa boa, mas pisou na bola uma vez. E aí o que marcou? A pisada na bola. E aí eu me prendo aquilo ali e deixo que aquilo me machuque. Eu sempre falo, tentando eu mesma aprender, porque quem escuta primeiro o que eu falo sou eu, né? Então eu sempre falo, o que o outro faz não importa, o que importa é como eu reajo ao outro. E como eu reajo, é que eu tenho, é minha responsabilidade. Ah, eu perdi, fulano conseguiu me tirar a paciência. Não, ele não conseguiu me tirar a paciência. Eu ainda não adquiri paciência para passar por uma situação da qual ele me expôs sem me deixar abalar. O dia que eu desenvolver a paciência, isso não vai acontecer. Mas a responsabilidade da minha resposta é minha, não é do outro, é minha. Então, que nós possamos
analisando esse tripé de benevolência para com todos, indulgência para a perfeição dos outros e perdão das ofensas, seja o perdão ao outro como o auto-perdão, que nós vamos realmente conseguir fortalecer o outro tripé da lei, que é o tripé da caridade. Não é que nós não devemos dar caridade moral, a caridade material. Precisamos sim contribuir com aquelas pessoas que precisam mais que a gente, contribuir com tudo que está acontecendo. Se eu posso contribuir com bens materiais, mas se eu não posso, uma prece ajuda muito. Um abraço, mas hoje a gente não pode abraçar, mas eu posso fazer uma ligação de vídeo e fazer assim para a pessoa, tô contigo, tô com saudade de você, tô com você, não importa o que você está passando, conta comigo, porque a minha energia de longe ela vai, e a pessoa se sente acolhida, se sente muito acolhida. Então nós podemos sim contribuir muito com tudo que está acontecendo hoje. E é preciso que nos façamos a pergunta: o que Jesus quer de nós nesse momento de pandemia? O que Jesus quer de nós? O que Ele quer de mim? Né? Eu que tenho uma família tão grande, um monte de irmão, acabei ficando sozinha num AP aqui em Nova Venécia. O que Jesus quer de mim nesse AP? Eu sei que eu posso fazer muita coisa estando sozinha ali. Eu sei que eu posso. E aí a gente tenta fazer, tenta se dar à distância, mas a gente tenta se dar. E é isso, Jesus conta conosco nessa vigilância, né? Porque o amor e a caridade, eles são o complemento da justiça. E amar ao próximo é fazer todo o bem que eu posso fazer. E fazer todo o bem, está lá no Livro dos Espíritos, né? Que é fazer no limite das minhas forças. Está além do limite das minhas forças fazer uma oração? Está além do limite das minhas forças me unir com as pessoas nos horários que as pessoas vão orar? Está além do limite das minhas forças de vez em quando durante o dia olhar para o céu, olhar seja por que for, uma planta, e agradecer a Deus por estar aqui encarnado nesse momento e pedir por aqueles que estão necessitados mais que eu? Está além das minhas forças? Não está. Então nós podemos sim fazer muito. Nós podemos sim caminhar juntos, mesmo separados fisicamente. Tem muito o que fazer. Mas Jesus ainda foi um pouco além nisso tudo. Jesus disse: amai até os vossos inimigos. Senhor, aí já pegou um pouquinho pesado, né? Mas se for para a gente só, né, como Jesus mesmo disse, se é para só fazer o bem para quem a gente gosta, isso os fariseus também fazem. Foi assim que Jesus falou para nós. Então, fazer o bem para quem eu tenho toda uma afinidade, isso é tranquilo, né? É muito fácil. Mas dar o ombro, chegar e dar um aconchego naquela pessoa que já te magoou, na hora que ela está precisando, mas com sinceridade, não com aquela coisa do, tá vendo? Lá atrás você pisou em mim, mas agora você está precisando de mim. Isso não é ser caridade. Caridade é chegar para a pessoa sem falar nada e dar esse aconchego, dar esse agasalho, se aproximar de verdade e dizer: eu tô aqui, pode contar comigo. Segura minha mão, eu tô junto, eu tô grudadinho com você, junto a gente vence isso. Essa dificuldade vai passar, seja qual for a dificuldade que a pessoa estiver passando, a gente se coloca. Isso aqui é importante, é isso que Jesus espera de nós, é isso que Jesus conta quando disse: amai até os vossos inimigos. Significa que vamos levar aquela pessoa que me distratou para dentro de casa, tratá-la da mesma forma que a gente trata aquele que a gente quer muito bem, mas pelo menos não revidar o mal com o mal. Já é um avanço se a gente conseguir não revidar o mal com o mal. É um grande avanço. E lembrar que quem me prejudica hoje é por ignorância.
lembrando a fala de Jesus para Pedro no livro Boa Nova, quando ele fala assim: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. É essa fragilidade que leva alguém a fazer o mal para o outro. É por fragilidade. Então, que a gente aprenda a encarar a fragilidade do outro com outro olhar, com indulgência, com benevolência e aprendendo a perdoar, né? Para que o nosso tripé fique bom. E aí, lembrando novamente de Joana, que ela coloca para nós a importância de confiar na providência divina, nesses momentos de turbulência, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Confiar na providência divina, para a gente não se agastar em face das incompreensões que nos circundam. Se eu confio na providência divina, as portas se abrem. Mas se eu não confio, a porta se abre e eu não vejo. E passo rente da porta. Aí quando eu estou lá na frente, reclamando que Deus não me ajuda, alguém fala assim: mas olha, ele abriu a porta lá atrás, você não entrou. A porta estava escancarada para você e você não entrou, né? E Joana coloca para a gente que aqui na Terra, a felicidade somente é possível quando alguém se esquece de si mesmo, para pensar e fazer tudo o que lhe seja possível em favor do seu próximo. Eu não sou feliz, mas o que eu faço por alguém? Eu saio da minha zona de conforto para fazer a diferença na vida de alguém? Eu saio da minha zona de conforto? Ou eu me coloco naquela do coitadinho de mim, que o outro não me compreende, que o outro... E esse outro, às vezes, não está nem no plano da matéria. Porque nós espíritas não colocamos culpa só nos encarnados, não. A gente é especialista em colocar culpa nos desencarnados, né? Aí vamos para o centro. Não, hoje eu preciso ir no centro tomar um passe, porque tem uma obsessão comigo. E às vezes o obsessor sou eu mesmo. Eu que estou me obsidiando. Eu que estou com um tanto de energia negativa que está tudo dando errado. Eu não paro para fazer uma prece. Quando eu acordo de manhã, eu não paro para agradecer a Deus a noite que eu tive. Não peço proteção para o dia que se inicia. A gente fala para quem vem no centro: olha, é importante fazer o culto no lar. Quais são os espíritas que realmente fazem o culto no lar? Né? Por necessidade, eu aprendi a fazer, não foi uma vez por semana, não. Eu precisei fazer mais de uma vez por dia na minha casa. E aí, como dizia a tia Zezé, né? Saudade imensa da tia Zezé. Tia Zezé dizia que primeiro a gente faz por obrigação, depois a gente faz por hábito, para depois fazer por amor, né? Então, por obrigação, eu comecei a fazer 2 vezes por dia. Depois, o hábito já ficou. 1 vez por dia é sagrado. Tomar o café da manhã, fazer o culto antes de sair para trabalhar, né? Já virou hábito. E o amor está chegando devagarinho, né? Devagarinho ele chega. Daqui a pouco está realmente só por amor, né? Então, seguindo um pouquinho mais com Joana: se confias na misericórdia de Deus, trabalha sem desfalecimento e ama. Olha, eu abri o Fonte Viva aqui para fazer a leitura e fala dos joelhos conjuntados, dos pés sangrando, né? Da gente não esmorecer, não desfalecer. E olha que já estava aqui preparado, né? Da minha colinha das falas de Joana: se confias na misericórdia de Deus, trabalha sem desfalecimento e ama em qualquer circunstância, sem distinção nem preferências, recordando Jesus que, embora modelo ímpar, não encontrou ainda no mundo entendimento nem aceitação que merece. Porque nós, apesar de falarmos em nome dele, ainda não o aceitamos totalmente dentro do nosso coração. Porque ele disse que veio implantar o reino de Deus no coração dos homens. E nós estamos colocando realmente o reino de Deus no nosso coração?
eu abro mão de mim, eu estou pegando a minha cruz e seguindo Jesus, sem rebeldia, sem reclamar da vida, sem reclamar de nada, de nada. Eu estou fortalecendo meu tripé de justiça, amor e caridade, porque nenhuma dessas pernas dá conta sozinha, nenhuma delas dá conta sozinha, porque se eu usar a justiça sem amor, eu vou ser autoritário, duro, eu vou ser vingativo. A justiça sem amor é vingança. Mas se eu quiser usar o amor sem justiça, é favoritismo. Aí eu também não estou ajudando. É favoritismo. Então, é preciso que a caridade venha e eu aprenda a desenvolver a caridade como Jesus ensinou, para assim eu fortalecer o amor e a justiça. E aí o tripé caminha juntos. E aí, eu me recordo de uma mensagem que o Nélio Lúcio ditou através de Chico Xavier no livro Alvorada Cristã. E para a gente refletir nesse finalzinho, pensar rapidamente, Alvorada Cristã tem um item 7, fala de um rei oriental. E esse rei, ele era muito poderoso, o reino dele era muito rico. E ele tinha 3 filhos e precisava escolher o seu herdeiro, quem ia para o trono, né? E aí ele decidiu fazer um teste com os filhos. O que ele fez? Ele chamou os 3 filhos e deu muito dinheiro para eles. Deu muitos recursos e pediu que os 3 viajassem pelo reino e voltassem depois de 3 meses. Quando passados 3 meses, os 3 filhos voltaram. Os 2 mais velhos chegaram de volta no palácio exibindo uma riqueza imensa. Chegaram com enorme ruído de carruagens. E o último veio como se fosse um mendigo, se escorando num bordão, despertando ironia e assombro de muita gente. E aí, o que o rei fez? Chamou os 3, abençoou e pediu que cada um narrasse como foi. Aí o primeiro chegou e falou assim: meu pai, meu soberano, viajei em todo o centro do país e adquiri para o teu descanso um admirável palácio onde teu nome será venerado para sempre. Comprei escravos vigorosos que te sirvam e reuni nesse castelo digno de ti todas as maravilhas de nosso tempo. Dessa moradia resplandecente poderás governar, sempre honrado, forte e feliz. O monarca pronunciou algumas palavras de agradecimento, pediu para ouvir o segundo filho. Aí veio o segundo filho. Meu pai e meu rei, exclamou contente, trago-te a coleção de tapetes mais ricos do mundo. Dezenas de pessoas perderam o dom da vista a fim de tecê-los. Aproxima-se da cidade uma caravana de 20 camelos carregando essas preciosidades que te ofereço, ó augusto dirigente, para revelares tua fortuna e poder. O rei agradece e chama o terceiro. Aí vem o terceiro, mal vestido, ajoelhou na frente do rei e falou então: amado pai. Os outros falaram: meu pai e meu rei, meu pai e meu soberano. Esse chegou e disse: amado pai, não trouxe qualquer troféu para o teu trono venerável e glorioso. Viajei pela terra que o Supremo Senhor te confiou, de norte a sul e de leste a oeste, e vi que os súditos esperam do teu governo a paz e o bem-estar, tanto quanto o crente aguarda a felicidade da proteção do céu. Nas montanhas encontrei a febre devorando corpos mal abrigados e movimentei médicos e remédios em favor dos sofredores. Ao norte, vi a ignorância dominando milhares de meninos e jovens desamparados e instalei escolas em nome de tua administração justiceira. A oeste, nas regiões pantanosas, fui surpreendido por bandos de leprosos. E dei-lhes conveniente asilo em teu nome.
Nas cidades do sul, notei que centenas de mulheres e crianças são vilmente exploradas pela maldade humana e iniciei a construção de oficinas em que um trabalho edificante as acolhia. Nas fronteiras conheci inúmeros escravos de ombros feridos, amargurados e doentes, e libertei-os, anunciando-lhes a magnanimidade de tua coroa. A comoção interrompeu. Fez-se grande silêncio e viu-se que o velho soberano mostrava os olhos cheios de lágrima. Aí o rapaz continuou falando: perdoa-me se entreguei teu dinheiro aos necessitados e desculpa-me se regresso à tua presença envolvido em extrema pobreza, por haver conhecido de perto a miséria e a enfermidade, a ignorância e a fome nos domínios que o céu conferiu às tuas mãos benfeitoras. A única dádiva que te trago, amado Pai, é o meu coração reconhecido pelo ensinamento que me destes, permitindo-me contemplar o serviço que me cabe fazer. Não desejo descansar enquanto houver sofrimento neste reino, porque aprendi contigo que as necessidades dos filhos do povo são iguais às dos filhos do rei. E aí o velho monarca, emocionado, se aproxima dele, tira a coroa e coloca nesse filho. E nomeia ele, então, que a partir daquele momento ele era o monarca. Ele sim estava pronto para governar o reino, porque era magnânimo, ele era amoroso, ele realmente sabia ser justo, sabia a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, meus irmãos, nesses tempos tão difíceis, onde nós estamos com tantas dificuldades, às vezes de relacionamentos, tantas dificuldades em relacionar conosco mesmo, em buscar entender tudo o que está acontecendo, quando tanta coisa acontece, vamos nos lembrar. No Espírito Santo hoje se comemora o Dia da Cultura da Paz, por lei estadual. Que nós possamos levar um pouco mais de paz às pessoas que nós convivemos, não multiplicando notícias falsas, não multiplicando, mesmo que a notícia seja verdadeira, mas é aquela notícia que traz dor. Para que de divulgar, né? Que possamos nós ser o diferencial, auxiliando Jesus, com os sentimentos e pensamentos vibrando de amor, vibrando serenidade, vibrando paz. É isso que Jesus conta conosco. Então, que nessa noite possamos nos lembrar de Jesus e que Ele, que só queria a paz, foi crucificado, mas de braços abertos, nos abraçando. Que possamos nós, meus irmãos, encerrando essa noite de reflexão, nos unir com os corações agradecidos a Jesus pela casa de Paulo e Estevão. Paulo, que antes era Saulo, e soube abrir mão de tudo para se render ao amor. Sem ele, não teria o cristianismo hoje. Estevão, que podia ter tido uma outra vida, mas escolheu servir ao Cristo, primeiro mártir do cristianismo, e que seguiu Paulo no plano espiritual auxiliando. E Abigail, fazendo parte desse trio na nossa outra casa, que é o lar de Abigail. É um trio de amor que nos acolhe nessa casa, a quem nós somos agradecidos, e nesse momento rogamos o amparo e a proteção para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil, para todas as nações desse planeta. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. E obrigada a vocês que tiveram a paciência de me aguentar nesse primeiro teste. Eu que não sabia mexer, demorei a conseguir entrar no Instagram para fazer essa live. Muito atribulada. Obrigada a todos vocês que ficaram até agora.
né? E boa noite para todo mundo.